Brasil possui 5.564 municípios e há várias propostas de lei tramitando na Câmara destinadas a aumentar o seu número. O deputado César Lum apresentou uma proposta de emenda constitucional estabelecendo que cabe ao Congresso Nacional aprovar lei complementar determinando o período em que o município poderá ser criado. O deputado defende que as assembleias têm um poder para aprovar, estabelecendo as exigências para a criação dos municípios. Para debater o tema, convidamos os deputados César Lum, do PPS de Tocantins, e Ricardo Trípoli, do PSDB paulista. Deputado César Lum, como é que o senhor justifica essa proposta, já que há muitas pessoas, muitos parlamentares, que acham que criação de município importa só em criação de despesa para o país? Como é que o senhor defende a sua proposta? Inicialmente justificando de que cometeram-se vários erros no Brasil no passado. Aproveitaram a oportunidade e fizeram uma farra de criação de novos municípios. Talvez por interesse eleitoreiro, se criava um novo município sem verificar se ele tinha viabilidade econômica e vivendo exclusivamente de repasse de FPM. E isso fez com que alguns estados brasileiros, que têm muitos municípios, como o estado na região sul e na região sudeste, que ele se posicionasse contra a criação de novos municípios. Agora, na região norte do Brasil, no centro-oeste, nós temos municípios extremamente grandes, com dificuldades de serem administrados. Regiões pioneiras, né? Regiões pioneiras. Por exemplo, você pega um município como Altamira, no estado do Pará, que tem 155 mil quilômetros quadrados. É quase 2 vezes o tamanho de Portugal. Esse município... É maior do que Sergipe. Muito maior do que Sergipe. Então, isso vai inviabilizando a administração. É um município que tem distrito a 300 quilômetros de distância da sede. Então, nessa região norte, que precisa ser ocupada, ela é pouco povoada, ela precisa ser ocupada, é que nós defendemos essa criação de novos municípios. A legislação tem que ser para o Brasil todo. E desmembramento de alguns, como é o caso de Altamira, né? Isso. Agora, o que eu defendo é que precisa ter um regramento claro. É preciso sair desta casa, da Câmara Federal, um regramento claro, que seja moderno e que promova o desenvolvimento sustentável desses novos municípios a serem criados. Não é? Então, por exemplo, determina mínimo de população para criar um município. Você tem no Rio Grande do Sul 449 municípios, tem município com 2.500 habitantes. E tem que ter um mínimo de renda. O mínimo de renda. No meu estado, tem um município de Lavandeira, quando se criou o Tocantins em 88, com a Constituição de 88, numa canetada só criaram 30 novos municípios. Tem um município lá que até hoje ele tem 2.000 habitantes. Então, eu acho que se tivesse um regramento claro, olha, região norte que é pouco povoada, população mínima de 5.000 habitantes. Esse já é um parâmetro para criar um município. Tem que ter um projeto de viabilidade econômica. Tem que ter um regramento contra a repartição do FPM. Eu não vou querer criar um município no estado do Pará para mexer no FPM do estado de São Paulo. Aí não. Então, do FPM destinado ao estado do Pará se redivide para atender esse novo município. Mas tirar lá do estado de São Paulo, não. Eu acho que no momento que a Câmara fizer esse regramento, nós acertamos essa situação e vamos promover o desenvolvimento da região norte do Brasil. Deputado Ricardo Trípoli, como é que o senhor vê esse problema da criação de municípios no Brasil? Olha, eu sempre me posicionei contrário à criação de novos municípios no Brasil. Já em 1995, quando eu tive a oportunidade de presidir a Assembleia Legislativa, nós seguramos a votação de 9 projetos que aprovavam a emancipação de municípios do estado de São Paulo, que hoje tem 545 municípios. Porque nós entendíamos já naquela época de que nós estaríamos socializando a pobreza, porque os municípios que se propunham eram basicamente no Vale do Ribeira, que é a região mais paupérrima do estado de São Paulo. Para você ter uma ideia. Agora, eu acho que no projeto apresentado pelo deputado César, e eu acho que o projeto dele tem uma área que é meritória, é a possibilidade da anexação de alguns municípios.
Municípios que 3, 4, 5, muitas vezes não conseguem se viabilizar, você junta esses num único município, faz que vai uma criar fusão. uma fusão, vai criar mais força. Eu acho que no projeto dele tem esse mérito também. Eu acho que isso é importante. Agora, veja bem, eu acho que acima dessa questão, o que nós devíamos fazer no Brasil é uma radiografia, né, da situação brasileira. Eu comparo isso à situação fundiária, que até hoje não foi regulamentada no Brasil. Nós temos mais de 380 milhões de hectares no Brasil em situação irregular na questão fundiária. A mesma coisa acontece com a questão dos municípios. E aí eu acho que cabe a verdade ao deputado César dizer que cada região tem que ser analisada por ela mesma, quer dizer, como é a condição dessa região, suas que ela produz, peculiaridades de né? cada uma. Então, eu acho que sem essa radiografia fica difícil uma autorização legislativa para que as assembleias, obviamente, criem os seus municípios. Eu entendo a vontade que motivou o deputado César a propor esse projeto de lei, mas acho um tanto quanto ainda difícil, porque o que vai ocorrer é exatamente o que ele disse. Deputados, vereadores, no interesse de buscar, obviamente, ampliar os seus horizontes eleitorais, tocam a emancipação. E aí você tem a criação do distrito policial, o fórum da cidade, a prefeitura municipal. Tudo é despesa, né? Lógico, e nós estamos num momento hoje do Brasil, que ele, dentro do BRIC, em que nós temos a Índia, a China, o Brasil despontando como grandes países que absorvam investimentos do mundo inteiro, o momento agora, na minha opinião, é que nós deveríamos anexar esses municípios para dar mais visibilidade, agregar valor aos nossos produtos, né, numa otimização de projetos mais avançados e não a expansão desses municípios, porque nós vamos depender de tecnologia. O Brasil ainda tem um problema, no caso de transporte, terrível. Os grandes centros urbanos hoje já não têm como se movimentar. Cidade de São Paulo hoje com 7 milhões de veículos, o trânsito chega a 150 quilômetros, ou seja, é um problema grave, sério. E não é só uma metrópole como a cidade de São Paulo, outras metrópoles de outras cidades. Não se anda mais em São Paulo. E outra coisa, o problema de saúde, se você for ver, transporte, porque a pessoa fica num estresse dentro de um automóvel, que chega um momento ele tem que correr ao médico, tem que tomar medicamentos, quer dizer... Vira psicótico. É exatamente isso. Então, eu acho que nós devíamos fazer uma análise de todo o processo brasileiro de adensamento, de ocupação, de regularização fundiária, para saber exatamente onde você tem, se arrecada muito, onde se arrecada pouco, quem necessita realmente, quem não necessita. Porque você veja a questão do pré-sal, eu vou entrar num outro assunto. Aqui, outro dia, as pessoas, não, vamos fazer o seguinte, o governo quer dividir os recursos do pré-sal por todos os municípios brasileiros. Conclusão, nós vamos ter uma migalha para cada município, não vai resolver o problema de ninguém, né? E um recurso que poderia estar sendo destinado para uma área específica. Então, se você quer resolver o problema da previdência, por exemplo, da aposentadoria dos idosos, pega o dinheiro do pré-sal, 50% dele, investe nesse segmento. Você valoriza o idoso que já trabalhou muito pelo país, etc. e tal. Quer dizer, nós temos que trabalhar em cima daquilo que a gente já tem, daquilo que já existe. E eu acho que, nesse aspecto, o projeto de deputado vem em bom momento para a gente discutir essa questão e colocar o problema para a Câmara Federal começar a discussão. O ministro Jobim agora vem de advertir que o fato de o Brasil dispor dessas reservas de petróleo no pré-sal o sujeitam ao terrorismo internacional. Sim, não tenha dúvida. Aí a gente vai entrar na discussão das nucleares, que se você quiser depois a gente faz um pouco sobre elas. Mas voltando à proposta aqui do deputado... Eu gostei muito de ouvir o deputado Ricardo Triplo, porque ele reforça a minha tese. Quando o Juscelino Kubitschek quis transferir a capital federal do Brasil aqui para o Planalto Central, porque ele entendeu que era uma região grande, despovoada, e que merecia o desenvolvimento e desafogaria, ocupada, né? merecia ser ocupada. E promoveu o desenvolvimento. Eu vou dar um outro exemplo. Meu estado do Tocantins foi criado na Constituinte de 1988. Nós pertencíamos a Goiás e éramos a parte pobre, a parte podre que Goiás considerava o seu norte. Hoje o Tocantins é um exemplo de estado, com 22 anos, cresceu muito. A ausência de governo faz com que as populações, as comunidades fiquem atrasadas. Com a redivisão territorial, criando novos municípios ou novos estados, você aproxima o governo da população. Qual é o PIB hoje de Tocantins, Produto Interno Bruto? Eu não tenho o PIB do Tocantins, eu tenho um dado que é interessantíssimo. Dizia-se na época de criar o estado que o Tocantins precisava ter uma arrecadação correspondente a 9% do que era a arrecadação de Goiás
para ele ter viabilidade. E hoje a arrecadação do Tocantins corresponde a 18% da arrecadação de Goiás. Portanto, o dobro que se estimava. Então, isso mostra um crescimento que nós estado tivemos pioneiro, acima da média. Né, pioneiro. Então, eu tenho exemplos. Ali no estado do Pará, tem um colega nosso, deputado federal Giovanni Queiroz, que luta pela criação do estado do Carajás. Ele, quando foi prefeito de Conceição do Araguaia, ele emancipou os municípios de Redenção, de Rio Maria e de Xinguara. Hoje são 3 grandes municípios no Pará. Tiveram a oportunidade de crescer. Então, todos os exemplos que a gente tem, o município recém-criado desenvolveu e aquele município mãe, que perdeu parte do seu território, também otimizou os seus recursos e desenvolveu. O que é Goiás hoje, antes de ter se dividido com o Tocantins, o que era? Goiás cresceu muito. Goiás é hoje a 9ª economia do Brasil. E o Pará tem 1 milhão de metros quadrados, de quilômetros quadrados. E o estado do Pará é extremamente rico. País rico. Nós precisamos explorar a nossa riqueza. Então, tem que ser redividido. O despovoamento é muito grande naquela região. Agora, eu concordo. O que você disse, a concentração, a densidade demográfica em São Paulo, em Minas, no Rio Grande do Sul, no Paraná, é alta. Lá estão tendo problema de acomodação da população. No sul, não é? No outro lado do Brasil, está desocupado. Mas se nós pudéssemos fazer o seguinte, César, se nós pudéssemos verificar quais são os municípios que nós vamos adensar, que nós vamos anexar, e depois você pode, obviamente, ver aqueles que você propõe a emancipação. Então, eu acho que a ideia em si ela é muito boa, só que ela tem que ser trabalhada no sentido de nós vamos anexar aqueles que estão inoperantes. É o caso do regramento. Porque você vai ter recursos, você vai ter despesas, você vai ter criação e geração de cargos, e você desativa uma área e você ativa outra. Quer dizer, você diz, você tem aqui, por exemplo, um problema sério, 5, 6, 7 municípios que dependem do governo estadual, dependem do governo federal, porque você não tem recursos. Eu vou dar um exemplo prático do que eu estou dizendo. O Vale do Ribeira, que é a região lá de São Paulo, a região paupérrima, eu quando fui deputado em 92, eu apresentei um projeto criando o ICMS ecológico. 25% da cota parte do ICMS iria para municípios que têm área de proteção permanente. Conclusão, eles não podem lá colocar indústria, fábrica, porque você tem parques, unidades de conservação, você tem uma área protegida muito grande. Só que tem cachoeiras, tem rios. Lindas. E você dizer, olha, nós vamos trazer a indústria convencional para cá, é um pecado, porque você vai perder a biodiversidade daquela região. Conclusão, os recursos indo, essa cota parte de 25% do ICMS indo para aquela região, você estimula outro tipo de desenvolvimento porque você tem recurso. Nós trabalhamos com a questão financeira, econômica. Sem ela, nós não vamos conseguir avançar. Com isso, o que aconteceu? Se preservou a região do Vale do Ribeira e se deu a sustentabilidade com o desenvolvimento, bananicultura, o chá, outras atividades e foram sendo desenvolvidas dentro desse processo. Então eu acho que o aspecto de a gente anexar municípios que não temos, você vê São Paulo hoje, o que o governador está fazendo? Desativando delegacias de polícia inoperantes e concentrando numa grande delegacia que atende uma macro-região. O que aconteceu? O resultado, os homicídios caíram no estado de São Paulo. O que demonstrou o quê? Que você concentrou força, você está mais operante, claro. Você tem mais pessoas trabalhando naquela região, né, do que aquela coisa dividida. Então, eu acho que são situações que devem ser analisadas por si só, cada uma delas. Juntar onde puder, e aí sim você emancipa, desde que você faça essa junção. Agora, essa argumentação do deputado em favor desse desmembramento, fusão, incorporações de municípios, lembra também a necessidade de uma redivisão territorial do Brasil. Correto. Um estado como o Pará tem 1 milhão de hectares, é mais de 20% do território nacional. Quer dizer, isso devia ser objeto de uma redivisão mais pensada nacionalmente. Mas o que eu defendo aí? E não uma redivisão só de alguém que pensou lá na região, não.